Estamos iniciando mais um episódio do Assuntando, o podcast da Clínica Matos Marques. A meu lado está minha prima, Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Oi, tudo ótimo. Olá. Graças a Deus. Qual o tema do episódio de hoje, por favor? Protagonismo e os desafios da mulher na atualidade. Uau, que tema legal. Antes de começarmos o podcast, vamos falar um pouquinho sobre nossos patrocinadores. Vamos lá. Estamos sendo patrocinados hoje pela Mateu, hamburgueria artesanal. A melhor hamburgueria artesanal de Itapajé. E da Francis Ice Cream Factory. Sorveteria, gelateria artesanal perfeita aqui em Itapajé também. São nossos patrocinadores. Então, vamos lá começar. Vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. Ela é advogada, secretária-geral da OAB, subseção de Itapipoca, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutoranda em Ciências Jurídicas da Universidade del Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, filha de Tarcísio Ferreira e Noraci. Estamos aqui recebendo hoje nossa querida Tiara Barreto. Seja bem-vinda, Tiara. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né, de participar desse podcast novo, né, que traz tantos conhecimentos de forma geral, não só em áreas específicas, mas aborda outros temas, outros assuntos, para que a gente possa, né, disseminar conhecimento aí para a sociedade. Os conhecimentos, nossas vivências. Vivências. Então vamos adentrar hoje nesse assunto exatamente do universo feminino, o empoderamento do universo feminino, que está tão em alta, que na verdade não deveria estar em alta. Isso aí deveria ser uma constância. Era, com certeza. Como nós estamos de frente a um advogado, uma das coisas que temos na nossa Constituição é que todos somos iguais perante a lei. E isso deveria ser uma premissa não somente aceita por todos, mas lutada por todos para que seja algo constante. Ok, Vanessa? Ok. Vamos lá, vamos começar. O que a gente pode conversar com relação a esse belo assunto? Falando sobre o empoderamento, né? Esse termo que é tão criticado, né? Agora, assim, na questão de transformar ele, de certa forma, para enfraquecer como empoderamento feminino, né? Porque o empoderamento feminino, ele tem as suas versões, né? Alguns dizem que a mulher quer tomar o lugar do homem, o que, na verdade, não tem nada a ver. Né? O empoderamento nada mais é do que dar poder ou conceder autoridade a algo ou a alguém. Né? E o empoderamento feminino, né, ele veio para quebrar essas barreiras, né, para quebrar esses paradigmas que nós passamos durante muitos anos, né, a questão do patriarcado, do machismo, e com depois, vamos dizer, depois da Revolução Industrial, que a mulher ela veio com essa posição de força maior, né? Então veio a questão do voto, veio a questão de outros direitos. Então, nós temos aí uma crescente dessa ascensão das mulheres em cargos de liderança, né? E o empoderamento feminino, assim, de uns anos para cá, tem sido mais falado, porque acredito eu que as mulheres têm tomado mais cargos, né, de liderança e têm falado mais, disseminado mais, falando também sobre empreendedorismo, né, algo que é muito falado, o empreendedorismo feminino. Nós temos aí mulheres de sucesso, né, um exemplo delas, assim, bem comum, que todo mundo deve, né, conhecer, que é a dona da Magalu, que é a Luísa Trajano, né, que vem de uma carreira de sucesso, né, sólida e constante. E aí veio também com outras mulheres também, né, e esse empoderamento feminino vem mais para, de certa forma, colocar as mulheres nessa linha de frente, também querendo crescer, porque a posição na época dos nossos pais, das nossas mães, né, era mais a questão de cuidar da casa, cuidar do lar, e não vejo nenhum problema, né, em relação a isso. Isso é muito digno, né, a mulher ela tem, né, esse olhar acolhedor para a família, a mulher é muito protetora mesmo, né, então
esse empoderamento feminino vem para realmente colocar a gente. Nós podemos sim ser mulheres que ganham dinheiro, que vão atrás das suas, né, conquistas, que temos nossa profissão. Nós podemos também, dentro do nosso contexto profissional, ajudar outras mulheres também, né? Eu acho que isso é como se fosse uma corrente do bem para as mulheres. Eu não vejo isso como um afronta aos homens, Sim. né? Eu vejo isso nessa linha, esse empoderamento. Na verdade, Pode falar. na verdade, as pessoas elas confundem, né? É isso. Não é porque eu sou empoderada que eu quero tomar o lugar, né, do homem ou o lugar do meu marido, por Sim, exemplo, sim. né? Eu acho que a mulher e o homem têm papéis diferentes, Diferentes, com né? certeza. Estou falando não só na sociedade, né? Mas assim, Sim, Familiar? na familiar, no núcleo família. familiar, né? Não tem Isso. como eu querer tirar o meu marido da responsabilidade Que dele. que lhe cabe. E hoje em dia, algumas mulheres, eu vejo isso porque a gente, né? Eu atendo mulheres, quase que Uhum. especificamente. E eu vejo que às vezes as mulheres elas querem, né, Sim, tomar a há frente de muitas há uma coisas. concorrência, né? Há uma É, e concorrência. não é uma Não é. concorrência, né? Você tem que se igualar ali, mas eu tô falando nível marido e mulher, né? Mas sabendo que os dois têm que andar juntos, ter a Sim. mesma missão, ter a mesma visão, né? E não ficar naquela competição. Que eu vejo muito isso na sociedade, que hoje. Atualmente é uma caminhada em parceria, né? O casamento, sim, foi em Não parceria. cabo de guerra. Sim, com Não há certeza. Eu vejo concorrência. algumas coisas também com relação ao que a gente está falando, que é assim, separar em mais ou menos o papel na sociedade e o papel no seio familiar. O que eu Sim. vejo que é assim, esse assunto ele só é em voga por conta de muitos erros de muitos anos. Sim. Porque assim, eu tenho várias colegas de turma que elas são. Não é que elas são assim, são capacitadas. Não. Quando você fala isso aí, você já coloca um pano de fundo como se fosse assim. Algumas mulheres têm capacidade, não, são totalmente iguais. Por exemplo, se você chegar numa emergência e for levar seu filho e ele estiver passando mal, for um homem ou for uma mulher, você quer que ele seja capaz por ele ser o profissional e não por ser um homem ou uma mulher. Sim, sim. Então isso aí era um assunto que já há muito tempo não era nem mais para ser Pra ser discutido. debatido, né? Porque era assim, tanto capacidade técnica, capacidade instrumental, e também era para ter isonomia salarial. Sim. Isso aí é um problema gigantesco, é uma chaga na sociedade que muitas pessoas que estão em cargo de chefia fazem com que isso se perpetue. Sim. Então, mulheres no comando não era para ser, existem mulheres no comando. Não, comando era para ser equiparado. Chegar um momento em que a sociedade ia ter uma isonomia entre a quantidade de mulheres e homens no comando, porque aí seria somente a parte técnica contada. Com relação ao núcleo familiar, eu tenho algumas coisas para dizer que são bem interessantes, eu acho que a Vanessa ela comunga muito com essa ideia. Núcleo familiar nós temos o homem e a mulher, e biblicamente falando, o homem, teoricamente, como diz na Bíblia, é para ser provedor e protetor. Provedor significa dizer que ele vai trabalhar e a mulher não? Não. Significa dizer que ele vai trabalhar e ganhar mais e a mulher não? Não. Significa dizer que, biblicamente, o homem, aquela força masculina, ele vai proteger a família e buscar o sustento. A mulher atualmente, a mulher moderna, como a gente fala, também trabalha, tem sua carreira, planeja seus filhos, quando ela vai ter. No entanto, mesmo que ela ganhe mais do que o homem, o dinheiro não é dela. Assim como o homem, para ganhar mais do que a mulher, o dinheiro não é dele. Quando se decide fazer uma família e caminham na mesma direção, o dinheiro, vamos falar principalmente da verba, é da família. Então ele vai ter que ser administrado pela família. Por ambos, né? Exato, pela família em si. O homem vai tomar decisão? Vai tomar decisão. No entanto, não é para o homem tomar uma decisão sozinho. Eu falo isso na minha casa. Minha casa eu falo muito com a minha esposa. Minha esposa não é médica, ela é acadêmica de direito. E quando a gente vai ter reunião, eu e a Vanessa somos sócios, eu levo a Débora. E a Débora, eu até digo, a Débora é o meu equilíbrio. Sim, a mulher é o equilíbrio. Porque eu sou muito do oba-oba.
Então é assim, vamos fazer, vamos, não sei o que. Epa, peraí, não é Imediatismo, por aí, é. não é bem assim. É. Então eu acho que as discussões que nós temos com relação à equiparidade entre homem e mulher já eram para ter sido sanadas há muito tempo. É. O problema É um problema estrutural, né? A Sim. questão quando a gente fala de patriarcado, de machismo e tudo, é um problema muito cultural, né? Principalmente nós do Nordeste, né? Nós enfrentamos ainda mais do que os outros estados, né? A gente vem de uma cultura muito enraizada machista. mesmo, muito Sim. machista. Eu me lembrei aqui de um podcast que eu assisti da Ana Fontes, que ela é uma referência de empreendedora mulher, né? E ela vem de um mundo corporativo durante muitos anos e muito tempo nessa questão, né? E quando ela foi se apresentar para um cargo, o diretor da corporação dela olhou para ela e disse assim: esse cargo é perfeito para você, só tem um problema, você é mulher. Aí ela, como assim? Aí, de tantas essas frustrações de acontecer essas coisas, ela é hoje empreendedora, né, assim, autônoma, e tem a rede de mulheres empreendedoras que ajuda mais de 200 mil mulheres no Brasil. Então, assim, é como ela também comentou nesse podcast, ela dizia assim, quando as mulheres, elas se sobressaem, elas se empoderam e elas começam a ganhar dinheiro, os investimentos delas são diferentes dos homens no sentido de que elas investem na família. Elas investem em educação dos filhos, elas investem nessa parte, né, da formação da família, né, de alguém que esteja precisando, na família estendida, né? Então, assim, olha como é importante, né, ter mulheres evoluindo financeiramente, pessoalmente, espiritualmente, de todas as formas. E isso vai quebrando, porque a gente era colocada num lugar muito acuado, a gente não tinha muito muita restrito, força, né? tudo. Eu tomo como exemplo, né, assim, a minha mãe, na época, a minha mãe sempre, eu nunca vi minha mãe como um lugar de coação, nunca vi. A minha mãe sempre trabalhou muito, né, trabalhava 3 expedientes, professora, 3 expedientes por Deixa eu fazer dia. um parênteses. falar. Noraci, uma querida, foi diretora por muitos anos da escola Adriano Nobre, do Núcleo Gestor. Tanto é que a escola hoje é uma referência nacional de qualidade. Então, a qualidade também, a diretora atual, Silvandira, é uma querida, mas isso aí é um processo. É um E processo. a mãe da Tiara também é advogada, a Noraci. Sim. Então, tem que lembrar que, assim, muitos de nós somos espelhos daqueles que nos precederam. Então, muito da Tiara eu vejo a Noraci, que eu conheço há muito tempo. Sim. Então, E a gente não se toca disso, né? A gente só percebe quando a gente Eu faço terapia há muito tempo, né? Então, quando ela falando, né, no processo terapêutico, tudo é quando ela fala, não, mas isso você parece muito com a sua mãe. Eu, não, mas a gente não tem nada a ver. Aí, não, mas você tá seguindo Nós somos o no ciclo. reflexo dos pais, né? É eu adoro impressionante. colocar citações de música. Existe uma música que diz do Belchior como nossos pais. Como nossos Sim. pais, Então, linda, assim como linda. também a Raquel de Queiroz, ela disse que no livro dela é a saga da cobra que morde o rabo. Fecha-se o ciclo. E a gente não consegue imaginar isso a não ser quando uma pessoa de fora diz, espera aí, você está fazendo, você é a cópia, você seguiu o mesmo caminho, você diz, poxa, aí é aquele primeiro impacto, poxa, eu estou fazendo isso, aí depois vem aquela coisa, caramba, eu estou seguindo os passos. E às vezes não é nem seguir os passos, porque a Tiara seguiu os passos profissionais também, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho muito do meu pai, né? Tanto fisicamente, né? Que eu pareço com ele, quanto de personalidade, né? Eu sou mais passiva, eu sou mais calma, né? O meu pai era uma calma, vocês conheciam, óbvio, né? O Cleiton é meu primo, a Tiara é nossa vizinha há muito tempo. Sim. Mas o papai era um exemplo de além da perseverança, um exemplo de paciência, Paciência, né? resiliência, né? Resiliência. E assim, eu pareço muito com ele nessa parte, assim, para você me tirar do sério, Tem que né? ter Para muita você ver a coisa, Vanessa né? assim estressada, para eu dar um grito, tem que ser E uma que coisa. coisa boa que foram esses os ensinamentos, Sim, né? Que coisa boa. graças a Deus. E eu via, assim, ela trabalhando muito, mas ela sempre nos deu muita atenção. Assim, ela era uma mulher, uma profissional, ela não era voltada
a cuidar do lar, não, nunca foi, não me recordo. Ela sempre buscando, trabalhando, se especializando e tudo. E eu cresci com essa mentalidade. Ela dizia, mulher tem que trabalhar. Uhum. Eu sempre escutei isso na minha vida. Na minha infância, eu já escutava isso da minha mãe. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ter o dinheiro dela. Então, assim, desde de muito nova, só fazendo um link com o que eu fazia antes, assim, na escola eu já vendia lingerie e bijuteria. E quando eu estudava também para, né, para a OAB, essas coisas eu vendia roupa, jeans, eu sempre vendia alguma coisa. Porque não dava, o dinheiro realmente não dava, o dinheiro era muito curto. Então, assim, eu acho que isso vem de um processo de empoderamento também, Uhum. porque eu acredito que o estudo, ele nos eleva sempre, mas a gente sempre tem que estar dentro do movimento. Uhum. Né? Como o Cícero falou, eu gosto muito da política institucional, porque eu acho que dentro dessa política eu vou melhorar não só a minha classe, mas também melhora toda uma sociedade, né? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ele é um órgão que também serve à sociedade. E eu vejo assim, né, que nós mulheres quando atuamos no interior, a gente, de certa forma, fica um pouco abandonada. Mas isso também é algo que a gente possa, né, melhorar e tudo. Dentro desse contexto de política institucional, né? O Cícero até falando dessa questão da igualdade de gênero, né, dessas diferenças, né, da questão da ascensão das mulheres. Só para vocês terem noção, agora, eleição passada, nós tivemos a primeira mulher presidente de uma seccional da UAB. Uhum. A primeira, né, uma eleição agora, pouco tempo. Então, assim, que foi a de São Paulo. Até nesse órgão que é a Que OAB luta pelos luta pelos direitos da direitos, sociedade, né? tinha Tem essa. diversas comissões, comissão da mulher, de igualdade de gênero, de direitos humanos, de tudo, né? Até dentro desse contexto, nós ainda enfrentamos isso, Sim. né? E tende a crescer, né? A gente está cada Sim, vez mais tomando o protagonismo de muitas coisas na vida. é, E o Cleito falou, referenciou a Bíblia. Na Bíblia fala que nós mulheres, nós somos a prudência, né? sim, Nós somos a sabedoria. Então, assim, o homem, para ele ser prudente, né? Ele tem que procurar, ele tem que se esforçar. sim, Nós mulheres, nós já nascemos com isso, né? Aquele sexto sentido da gente, né? Não faz isso, não vai por esse caminho, não estou sentindo que isso vai dar certo. é, E glória a Deus por a gente ter isso. E nisso a gente consegue orientar o nosso parceiro, consegue orientar amigos, consegue orientar empresas, né? isso, com certeza. Queria até fazer uma colocação e perguntar para vocês. Vocês percebem ou acham que ultimamente, por conta até dessa, vamos dizer, dessa luta que acontece para empoderamento feminino, muitas não entendem e tem uma deturpação da ideia do que é para acontecer? Por Total. exemplo, ser muito incisiva, porque como a Vanessa falou, Uhum, a mulher é mais calmaria, é mais tolerância, é mais serenidade. Homem é muito mais incisivo. sim, Então, isso aí, falando força masculina, força feminina, biologicamente. Só que ultimamente a gente vê muitas mudanças em homens que apresentam maior restrição, ser mais acuado, sim. não ter decisões para tomar. E já mulheres utilizar desse espaço deixado pela grande maioria Esse desses homens vácuo. e dizer assim, olha, alguém tem que ocupar esse espaço para resolver tal problema. Olhe para um companheiro ou quem está do lado, o cara se acovardando, alguma coisa assim. Ela disse, olha, já que não tem você, eu vou ter que Eu fazer. vou fazer. Então isso aí começa a modificar, mudar muito a mentalidade de novas gerações. Por isso nós temos muitas pessoas que, em geral, vamos dizer assim, mulheres que se lançam ao trabalho muito cedo Sim, e homens que ficam muito em casa, é. muito A embaixo gente tem das uma, asas a dos gente tem pais. uma geração diferente, né? Demais. Agora nós temos uma geração de pessoas jovens que não querem estudar e nem trabalhar, E É é o um neném. assunto né? assim bem pertinente, né? É, Porque tudo hoje em dia, se a gente falar, é, né, já é. gera uma repercussão enorme. Mas essa geração de agora
ela tem enfrentado essas situações, né? Essas limitações, não é? Eu vejo muito isso, de mulheres se lançando, né? Como você diz isso. Eu vejo mulheres mais corajosas, sabe? E às vezes nem com tanto. Eu sou daquela frase que diga assim: se eu não tenho a coragem, eu vou sem ela mesmo, Uhum. sabe? Eu ainda acho que eu deixo muito a desejar. É coisa de, Coisa de de. papo de sabotadores, né? Que a Uhum. gente tem. Mas eu prezo muito pela questão de ir, sabe? E às vezes as minhas colegas brincam dizendo assim: Ave Maria, tu tá aqui, depois tu tá não sei aonde, tu trabalha em quantos Você tem aquela lugares? ideia Tu do tem o quê? Não cavalo entendi. selado? Trabalha em quantos Quantos Ah, lugares? lugares? Tem a ideia daquele do cavalo selado? Que quando o cavalo selado passa, que é a oportunidade, você tem que montá-lo. É, sim. E que é aquela história que diz assim: é, tem que ser assim. Ah, mas eu não tenho essa estrutura no momento. Ótimo, vai assim mesmo ou e assim vai mesmo. fazendo seu caminho com as É, pedras que você vai é. utilizar. Porque a gente só vai caminhar, né? A gente só aprende o caminho caminhando mesmo, Somente. não Caminhando, é? tropeçando, Isso, errando. E errando. a gente tem que eu acho que nosso caminho, né, nossa trajetória, ela é feita de muitos erros mesmo, Com certeza. né? E a gente não tem como prever, eu não tenho como prever, eu costumo dizer assim, que eu não tenho como prever, né, os erros. Eu não tenho condições de dizer assim, olha, isso aqui vai seguir, esse processo vai seguir dessa forma aqui. É, pode acontecer situações inesperadas, né? Esporádicas que eu não estava prevendo dentro Com daquela certeza. situação, né? Então, assim, eu costumo ir realmente com medo. Eu vou até contar aqui uma história, porque eu tinha muito medo de andar de avião. Muito. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, era uma das coisas que eu dizia, eu queria muito viajar, porque eu queria muito conhecer lugares e tal. Eu tenho muita sede de conhecer novas culturas, novos sabores, né? Novos lugares. E aí ela dizia assim: vamos começar com uma viagenzinha curta? Aí eu, doutora, mas pelo amor de Deus, quando eu vou viajar, eu ficava mesmo muito mal. Assim, eu passava a semana inteira me vendo nas páginas dos jornais com o avião caía, Caí. assim, daquela cor bem, sabe, Bem filme, né? Eu lembro catastrófica. era assim. Aí eu, tá bom, eu vou tentar. Ela planeja uma viagem para Recife, para uma coisa perto e tal. Aí as minhas primas, não, vamos viajar. Eu tô pensando aqui, vamos viajar pra Argentina. Eu, mulher, pra Argentina é muito Tão longe. longe. Aí, quantas horas? Não, é assim, são 3 horas, a gente pega um vou, Três depois para a São gente pega Paulo, mais outro três para voo. Eu, Buenos meu Aires. Deus, a gente vai, desce, sobe, desce, como ela. Não, mas a gente vai. Aí fui, sabe? Aí eu não queria tomar remédio, essas coisas assim. Aí, detalhe, quando eu demorei a decidir, aí quando eu fui decidir, as minhas primas já tinham comprado as passagens. Uhum. Aí e eu vou viajar só. Aí é o jeito. Aí eu tenho uma amiga que mora lá na Argentina, faz medicina lá, e aí eu te perguntei, eu posso ir pra aí? Porque eu vou chegar um pouco antes das minhas primas. Aí ela, tu vem com quem? Eu vou só. Gente, você não tem noção. Aí eu comprei uns florais, umas coisas pra poder ir. Mas eu fui zero coragem. Essa foi a tua primeira? A minha primeira Uau, debutando. Vamos para onde? Vamos para outro país logo, né? Imagina, outro país. terapia de E eu choque. muito assim, sem noção, e mexendo no celular. Quando chegava lá na Argentina, não pode ficar no celular, né? Porque tem que passar por aquela Pela parte. alfândega. Pela alfândega e tudo. E eu tava tão feliz, mas tão feliz, que eu nem tava sabendo o que é que o homem tava me mandando parar. Por ter superado o medo de Por avião. ter superado, porque eu trago essa sensação, foi uma sensação muito forte pra mim, quando eu tenho algo pra enfrentar, tá entendendo? Uhum. Porque, poxa vida, aquela sensação de superação foi tão transformadora na minha vida, que é algo que a gente pode também refletir em outras, Sim. né? Assim, um trabalho, um projeto que a gente queira fazer, ou outra coisa que eu esteja querendo fazer e não esteja 100%, Uhum. né? Porque, assim, eu acho que muita gente espera muito 100%, Com O certeza. perfeito não né? E existe. não dá. Não tem como a gente Perfeito não esperar o existe. 100%, Se né? você vai esperar a Ah, perfeição, você não faz nunca. É.
a Tiara falou um negócio que uma amiga, não sei, né? Alguém falou contigo, disse assim, mulher, mas tu tá em tal canto, tá em tal lugar, É, tá em todo canto. E isso é muito desafiador para o Cleiton viaja aí mais de 1.000 quilômetros por semana, né? Mas assim, para nós mulheres é muito desafiador. Muito difícil. Muito. Eu passo por isso também toda semana. E aí eu também tenho amigas que falam, mulher, por que tu não te aquieta em Fortaleza? Mulher, para que tu vai para Itapajé? Mulher, tu vai bater lá em São Gonçalo? E, tipo assim, fica falando os locais que eu ando, Sim, né? sim. E ficam admiradas algumas, Uhum. porque tu não tem medo não do carro dar o prego? Mas tu não tem medo? Assim, tenho medo. Mas se eu for me paralisar por causa do Por causa medo, disso, a eu gente deixo não de fazer consegue. muitas coisas da minha vida, deixo de É, avançar, deixo de é, evoluir. Então, exatamente. eu continuo. Às vezes eu saio de Itapajé de noite. É claro que eu tenho um receio, tenho medo de acontecer alguma coisa, mas em primeiro lugar eu confio em Deus, Sim, né? Em segundo lugar, é o meu desafio diário, né? é. Levantar, sair de casa para ir trabalhar. E Então, às vezes nós somos questionadas, eu também sou muito questionada. Mas tu vai dormir? Não, pai, eu vou dormir na pousada, é aqui. E eu durmo porque eu tô exausta, uhum, né? E eu preciso descansar para poder estar no outro dia, né? E com tomar as certeza. atividades. E eu trabalhava, Vanessa, num lugar que era 300 quilômetros daqui, ó, Uhum. cara. E eu costumava ir e voltar no mesmo dia. Longe. Gente, é muito longe, a estrada é muito ruim. Aí eu parei de ir pra lá, eu era procuradora adjunta lá, parei de ir pra lá porque tava muito cansativo. A gente tem que, de certa forma, escolher nossas batalhas, Não, com Exato. certeza. né? Estava muito cansativo, eu tava, no outro dia, eu não tava 100% para poder trabalhar, então, assim, dava pra eu abdicar. Então, eu vou abdicar. Mas eu amo viajar Até por a questão de trabalho. segurança, né? De 600 segurança. quilômetros por Às vezes dia. meu irmão ia comigo, aí às vezes ele não podia, eu também não queria ficar com essa coisa que ter que ir Tem que ir. comigo, ter que, né? E tem que falar uma coisa ainda Eu também amo interessante. viajar, viu? Sabe o que é? Escutar o que eu quero. É muito bom. Eu adoro, Eu eu boto rezo, É muito eu faço bom. boto minhas Um som pregação, orações. legal, uma comida música. legal. E falar em Boto comida legal, tem que falar uma coisa. Nossa patrocinadora Francis Ice Cream Factory trouxe algumas Meu coisinhas para Deus do nós. Ai, que céu. chique Olha que esse. Acho que coisa tava linda, adivinhando, eu pessoal. tava desejando. Muito obrigado, Muito pessoal da obrigada. Francis Ice Cream Factory, Olha nossos aqui. patrocinadores. E com certeza de muito bom gosto. Sim. E eu vou olhar. Porque eu acho. Porque lembrar só de uma coisa, Gente, pessoal. olha que cuidado. Comer não Olha é que apenas cuidado. paladar, mas também come-se com os Olha olhos. que coisa linda. Coisa linda. Tudo dela é bem feito. Exatamente. E eu vou experimentar. Sim, pessoal. No podcast, vamos sim. Queria falar algumas coisas para vocês. Você falou com relação a isso. Eu acho interessante. Nós somos de uma geração que nós tivemos acesso à informação. Nós temos acesso. Eu vou te contar um exemplo. A minha sogra, ela já tem quase 70 anos. Eu e minha esposa falamos para ela, isso aí já faz uns 7 anos, minha esposa estava grávida, e a gente disse assim, vamos passear com os pais dela. Tá certo, a gente organizou e tudo, e eles foram viajar para um local em que eu adoro, que infelizmente está tendo uma calamidade lá, que é o Rio Grande do Sul. Aqueles que me conhecem sabem que... Ele viaja 7 vezes por ano para o Rio Grande do Sul. Veja ou não, eu estou em Gramado, eu já fui 10 vezes lá, eu adoro aquela terra. Ele tem uma Beijo casa para o lá, pessoal gente. do Rio Grande do Sul. Quem quiser. E o interessante é o seguinte, é que ela foi uma vez conosco. E a minha esposa comprou palavra cruzada e comprou medicamento para ela, porque ela disse que estava, eu nunca andei de avião. E nós pegamos bancos ao lado, a minha esposa ajeitou o celular para filmar para ver a reação da mãe dela. E nós ficamos. Quando o avião começou a pegar velocidade, ela começou a filmar pensando que ela ia pegar na mão do meu sogro. Ela simplesmente cruzou as pernas, colocou o óculos, pegou para a palavra cruzada e foi anotando. Aí a minha esposa disse assim, como é que pode? Que decepção. Eu pensei que ela ia fazer assim um escândalo. Ela queria que ela ficasse nada, foi tranquilo. Então o que acontece? As pessoas nos surpreendem. Não somente mulheres e tudo, mas lembrar só de uma coisa, que sonhos que nós temos, você disse que tinha um sonho de viajar, cultura, sonhos são para ser realizados. Semana passada teve um feriado e a minha filha tinha um sonho, minha filha tem 6 anos, ela tinha um sonho, que para muita gente pode dizer assim, besteira, só porque o pai é médico. Não, pessoas têm sonho e não importa o tamanho, sonho é sonho. Ela tinha um sonho de andar de ônibus.
Eu vim pela manhã, ela teve aula até meio-dia, a minha esposa e ela vieram no Expresso Intermunicipal e ela adorou. Ela disse aquele carro que A balançava, assim. Aí a minha experiência. esposa disse, meu Deus, eu morria de medo do carro por conta da suspensão de um ônibus. Mas são experiências que a A pessoa tem que fazer o quê? experiência. Superar essa barreira. É, Então você superou uma barreira e que superação, né? Você saiu daqui para é, Buenos Aires. é. Eu fui lá em 2010 e é longe por conta de 3 horas de volta a São Paulo, se for voo direto, senão você ainda vai ter outra escala. E de lá para É. o aeroporto de Essenza, que é o principal aeroporto internacional de lá. Isso, é Só muito, é bem, né, assim, do que eu estava me propondo, eu ultrapassei, eu penso, fazendo essa Bastante. reflexão, com né, do que eu certeza. estava me propondo, eu ultrapassei essa meta, né, eu coloquei a meta, ano passado, de viajar uma vez, eu viajei 3 Uma vez por vezes, ano? uma vez por ano. Aham. Aí viajei 3. Aí ela sempre me acompanhando, olha, tá vendo, você já, né? Diz que é uma, já foi Todas de 3. Já avião? vencendo o medo, Todas, né? todas. Muito legal. Porque eu fui pra uma feira muito bacana, que é a maior feira jurídica da América Latina, que teve em São Paulo. Eu gosto muito de viajar para isso também, né? Para Uhum. congressos, essas coisas. E eu fui representando a OAB em novembro, na Conferência Nacional dos Advogados do Brasil, em Belo Horizonte. Eu amei. Assim, então o mundo é muito grande, né? Então não tem como a gente pegar e deixar de realizar as coisas que a gente tem muita vontade, né, nos nossos sonhos, por conta de Nós estamos falando de viagem, eu vou falar. Um dos nossos patrocinadores, que nós não citamos até agora nesse episódio, é o Landré Viagens Turismo. Sim. Ele não pôde. André, um abração. Eles estão em Foz do Iguaçu Foz do agora. Iguaçu. Ele também, nós iríamos gravar, nós iríamos fazer um episódio com ele também. Sim. Mas e ele ainda virá. Muito André é um bacana o querido. trabalho dele. Muito. Muito Isso, ele bacana. faz um trabalho que eu digo é um trabalho excepcional. Sabe o que ele faz? Muitas pessoas pensam que é comércio. Na verdade, praticamente tudo é comércio, mas ele faz uma coisa, ele coloca na cabeça das pessoas Um que sonho. as pessoas têm a condição de Podem viajar. viajar. Ele organiza, a pessoa paga parcelado em várias vezes. Isso. Mas eu não tenho condições. Ele vai lá, vai mostrar quanto custa, mostra as fotos de tudo que ele já fez. E as pessoas estão viajando. Porque É. viajar é trocar a A roupa roupa da da alma. alma, né? Então, o que que você faz? Primeiro, é assim, eu adoro algumas frases de efeito e música. Você vai para um local, vai viajar, o que você deixa? Pegadas. O que você traz? Lembranças. É. Traga seu lixo. Levou o lixo? Traga seu lixo. Uhum. O que que você vai levar para lá? Eu vou levar comida. Você pode causar um desequilíbrio. Então, faça o quê? Siga as regras do local e vá aproveitar. E sempre que É. você vai, quando você volta uma Você pessoa volta muito outra melhor. pessoa. Você tem muita experiência para contar, Muito né? melhor. Com certeza. Com certeza. Só para reiterar, eu também tenho medo de avião, tá, Thiago? Você prestar Eu atenção. não tenho. Eu tenho. Sempre que eu fico nervosa, eu fico pensando Uhum. naquelas coisas de filme, deixa esse negócio cair, dá tempo nem se arrepender dos pecados, né? Mas Haja pecado. não tem muito, não. Ixi, tem, somos pecadores, né? Perdoe aí que ela não sabe o que diz. Tô brincando, Deus. Tem, mas assim, eu falo brincando, né? Mas eu também tenho medo, né? Uhum. E eu não fico muito enjoada, mas quando vai subindo, eu fico com dor de É. cabeça, enfim. Não, eu acho desconfortável. Eu até brinco. E no Guanabara é Muito mais confortável que É isso aqui. muito mais. Muito mais, né? Em Mas, viagem eu só É. tenho medo dos boletos. mas o destino, né? Sempre vai valer a pena, né? Vale muito a pena. Tipo, eu não viajei ainda muito com, como é que eu posso dizer? Sempre quando eu viajo é mais por profissional. Você ainda não foi assim, eu tô viajando por Vou tirar férias, as férias. turismo. Vou aqui, vou passar uma semana de férias. Ainda não, né? Mas estamos nos programando para isso. Sim. Mas é uma coisa que vale muito a pena. O trabalho do André é sensacional. E é a questão da possibilidade de pessoas que nem Nunca tinham tiveram essa ideia. Com noção, certeza. né? E assim, trazer para nossa cidade isso é a realização de sonhos, Sim. né? Nada mais é do que a realização de Exato. sonhos das pessoas. Vamos lá, Né? Vanessa, seguir a pauta. Vamos, deixa eu ver aqui. Vamos lá, seguir nossa pautinha. Nós temos muita coisa para falar ainda com nossa querida igualdade de gênero e desigualdade social. Esse é um ponto que eu devo falar, que isso me causa muito mal. Por exemplo, você olhar a pessoa que tem uma capacidade técnica assim, acima da média
e quando vai dar uma olhada no contra-cheque, tem no mínimo 30% a menos. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu como homem profissional, eu vejo que muitas mulheres se sobressaem por conta de quê? De que é aquela coisa assim, eu vou fazer porque o mundo está dizendo para eu não fazer. O mundo está falando para eu não entrar numa faculdade, para que eu não pegue um ônibus, para que eu não preste um concurso. E depois que eu fizer tudo isso, chega uma pessoa que tem uma capacidade técnica melhor do que a minha, mas só por ser de outro gênero vai ganhar mais que eu, só que eu vou mostrar que é possível. Então é assim, o que eu acho legal, eu tenho diversas amigas, não digo colegas, mas amigas mesmo, na minha turma de faculdade, que são diretoras de hospitais em Fortaleza, que são assim, profissionais que têm um respeito muito assim, elevado, por ela ser profissional. E elas mesmas dizem, olha, não importa. Ah, por eu ser mulher? Não, não importa. Por eu ser boa naquilo que eu faço. Sim, o Então, mérito, né? a meritocracia. Meritocracia. Eu adoro a meritocracia. Eu acho que, assim, como eu falando também sobre isso, porque tem muito a ver, como eu trabalhei muito tempo com a questão da violência doméstica familiar, as mulheres, elas são, né, quando há um contexto de violência, que o cara proíbe mesmo a mulher de ter a sua vida social, de estudar, de trabalhar, né, de buscar suas realizações. Eu vejo o quanto isso é impactante na vida da mulher, mesmo ela saindo desse contexto. Tiara, eu vejo uma coisa que eu acho assim ridícula, cara. Tem muitos casais em que o homem, como diz, ele ordena até a prole, reprodução da mulher, para não usar método contraceptivo. Não deixa. Isso é violência Poxa, cara, sexual. eu acho isso aí uma coisa assim Violência ridícula, sexual. absurda, É de violência. uma pessoa São mandar o tantas corpo da outra. violências. São tantas violências. E assim, Cícero, não atinge só as mulheres que estão dentro do lar, sem, assim, vamos dizer, as mulheres que não trabalham, são todas. Não tem essa classe social, são só as mulheres que são submissas financeiramente. Não. Elas atingem também aquelas mulheres que são bem-sucedidas, mas é um controle emocional tão grande que é feito, né, pelo o homem abusador na relação, que a mulher, ela se sente inferior, mesmo ela não sendo. Mesmo ela não sendo nem um pouco. A ponto de que ela, mesmo num lugar de ascensão, de profissional, de ganhar o seu dinheiro, chegar a simplesmente entregar para ele, porque para ela, dentro dela, não é capaz de receber. E eu acredito, sim, que seja realmente algo voltado para a mentalidade, né? Mas não culpando a mulher de não ter essa mentalidade, porque é incrível como nós nos acostumamos com uma coisa ruim. É até utópico você dizer, como é que a pessoa se acostuma com coisa ruim? Se acostuma. A mulher se acostuma de uma forma, mulher ou homem, não sei, que tá dentro de um contexto de violência, e tá passando por aquilo ali. E se culpa, né? E se culpa. Eu já vi muitas que agem assim, olha, eu sofro isso, mas a culpa é minha. Mas a culpa é minha. Porque o manipulador, ele faz uma história, uma caricatura tão... Deixa ela num lugar de culpa tão mesmo. submissa que ela acha que tudo que acontece com ela, a culpa é dela. E que ele só faz aquilo para que... Por bem, Exato. é porque ele tem que fazer, tá entendendo? Eu atendi uma pessoa esses dias que ela disse assim, doutora, eu não estudei, eu não trabalhei, eu não aguento mais, eu não vou, eu quero me separar, eu quero sair disso, porque eu não tive nada, eu não tive dignidade, eu não tive nada, ele não me deixou ter nada, mas eu quero paz. Eu vou vou começar do zero. Isso até me enche os olhos, porque é quando eu vejo a decisão, sabe? Porque o estalo, porque quando isso acontece com umas, mas com outras, o estalo às vezes nem acontece. Elas podem sair do vínculo, sabe, da violência, mas elas não conseguem sair daquela dependência. Isso quer dizer, às vezes esse estalo não acontece também por todo o contexto, né? Eu já vi situação de menina jovem que não podia tomar nada de contraceptivo porque não deixava, já estava na 6ª gestação. Sim. Além disso, sofria violência física.
Além disso, tipo, ela pariu, ela implorou para não ir para casa, porque ele não ia respeitar o puerpério. Então, Sim. assim, é muita manipulação. E além da manipulação, ela necessitava, né, financeiramente daquele homem Tem a para questão sustentar financeira. aquelas Por isso, aquelas por crianças. Mas isso, assim, Tiara, o que eu acho também que falta muito nas pessoas é Deus. Porque um homem que tem Deus, ele não vai cometer isso, entendeu? Eu tiro, por exemplo, o Cícero. A Débora, ela é dependente financeira do Cleiton. Cícero é muito estranho, do Cleiton. Mas porque ela quer. Porque o Cleiton fala, vai para a faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tu quer fazer medicina, tu quer isso. hum, Mas e ele não retém dinheiro, ele não retém as coisas para ele. É como ele falou, é nosso. e ela não se sente menos E por ela não se isso, sente não menos é? por isso, Sim. entendeu? E já tem homens que Posso não dar têm essa um intervalo? postura. Aconteceu uma coisa com a Débora que. Porque assim, ela trancou a faculdade quando ela estava grávida e ela retornou, depois trancou novamente. E até a gente já combinou que ela vai voltar agora para terminar. Hum. Aconteceu um dia em que ela falou, por conta de algumas amigas falando, que assim, ela é dona de casa. Que é um mundo, viu, gente? E a Nossa, Vanessa abriu os olhos dela numa coisa que eu disse, poxa, eu nunca agradeci a Vanessa. Ela pois disse me assim, agradeço. obrigado. Você vai já Eu vou lhe experimentar uma agradecer. parte do Francis Ice Cream. Foi o seguinte, ela chegou para Débora e disse assim, Débora, teu marido, ele conseguiu fazer uma coisa que poucos maridos fazem. Por ser provedor, ele simplesmente ele fez o ambiente em que você acompanha o crescimento da sua filha. Sim. Sim, Ela disse, eu gostaria é de ter importante. fazer isso, porque você começou a Poucas trabalhar, mulheres a Lavinha têm, estava né? quanto tempo? Ia fazer 8 meses. 8 meses. A Débora acompanhou a infância, a primeira infância e essa pré-adolescência da Luísa completa. E eu até faço uma coisa, eu trabalho, mas eu não dou plantão nem aos domingos, nem Sim, noturno, e eu faço de tudo para chegar em casa, exatamente para que eu a veja antes de dormir. sim. Mas é assim, a minha esposa, ela é acadêmica de direito, tá trancada, mas ela é dona de casa. Ótimo. O trabalho dela é inferior ao meu? Não. Nem um pouco. Ela é Nem dona um de casa, ela é mãe full time. É. Ela é tudo, né? Ela é mãe, ela é enfermeira, ela é professora. Tudo. É. Então, as pessoas têm que saber isso. Quer um exemplo? Vou lhe falar. Se eu fosse pagar uma enfermeira, uma babá, uma arrumadora diarista, uma cozinheira, quanto seria o salário da minha esposa? É. Seria aí alguns, Que as pessoas né? não entendem. Então, é por isso o dinheiro que eu ganho por eu estar trabalhando dessa forma formal, dessa maneira formal, não é meu. É da minha família. Família. É. O dinheiro não tem meu nome. Então, por exemplo, tudo assim. Tanto é que quando a gente casou, você me conhece, a Vanessa é minha prima, nós não tínhamos bens. Então, tudo foi construído juntos. Juntos. Então, tudo que é meu é dela. Não importa, não tem nome. E assim, ainda essa cultura de valorização da mulher, né, importa também na questão da construção. Assim, eu atuo muito também na questão de divórcio. Eu recebo muito demanda de divórcio. Então, o que eu vejo muito, assim, os homens escondendo bens, sabe? Dificultando o processo de divórcio, sabe? Tentando fazer um acordo que nem se dá para dizer que seja um acordo de verdade, Uma sabe? vergonha. Deixando a mulher e os filhos em desvantagem, entendeu? Então, por isso que eu sou tão torcedora das mulheres se sobressair, né? Ascender mesmo. Existem momentos, né? A Débora tá nesse momento de mãe e é um Exato. privilégio para ela. É um privilégio para ela. Porque eu fico pensando assim, se eu ter um filho hoje, o cara tem que ter o suporte. Porque eu sou sou tudo, né? Eu sou a advogada, eu é que faço, eu que presto o serviço pessoalmente. Eu não tenho. A sua empresa é você. Eu sou a minha empresa. Então, quando, por exemplo, eu tenho algum problema de saúde, alguma coisa que eu paro, né? De certa forma, eu vou perder algo aqui e ali,
né? Então é um privilégio isso. Então, quando eu falo sobre essa questão desse empoderamento das mulheres, em nenhum momento eu falo, né, para dizer que elas têm que tomar o lugar de ninguém, dos Não, homens da sim. casa, né, dos provedores, jamais. Elas têm que ter o lugar delas, né, o lugar delas, não é o lugar de ninguém, né, e estudando, né, e trabalhando, e evoluindo naquilo que elas se propõem fazer, né, e fazendo um bom trabalho, porque, como eu falei para vocês, as mulheres, quando elas ganham dinheiro, elas investem dentro de casa, Sim. nos filhos, nas pessoas da família. Eu tenho certeza que uma mulher que ganha mais dinheiro, que tem mais condição, ela vai ajudar a mãe dela que está precisando, uma irmã, um irmão, uma pessoa que esteja ali precisando, né? Só para fazer um link também, eu me lembrei aqui de um fato da minha mãe, que você falou que ela era advogada, né? Mas Uhum. passou muitos anos na área da Sim, educação. educação. E ela se afastou da educação e ficou, de certa forma, parada. E minha mãe não combina parada com ela, né? Porque ela é muito ativa. Então, uma vez eu estava em Fortaleza, eu tinha acabado de começar a trabalhar num escritório muito conhecido nacionalmente, esse escritório. E aí precisavam de um advogado aqui em Tapajé. E aí eles perguntaram, né? Você tem indicação de alguém? Porque a gente tá tentando falar com 2 advogados lá, a gente não consegue. E eu não sabia a realidade daqui. E é com aquela história do cavalo selado. Desde Sabe a que eu pouco já peço muito a Deus Passou a isso. oportunidade, Eu não é? peço muito a Deus. Todo dia eu peço a Deus para que eu não perca as oportunidades que Ele tem para mim, né? Não são as que eu acho que são minhas, né? Que é a que Deus tem para mim. E aí eu tenho uma pessoa lá em Tapajé que possa fazer essa audiência. Aí, quem é? Aí eu disse, a minha mãe. A sua, mas por que que você não falou logo? A gente tá aqui há tanto tempo. Aí eu disse, não, é porque eu tava esperando vocês entrarem em contato com as pessoas e tudo. Aí eu entrei no banheiro e disse assim, mãe, Te botei numa amanhã você sinuca de vai fazer uma bico. audiência. Ela, o quê? Quanto tempo que ela não fazia? 25 anos. Aí ela, o quê? Aí eu, amanhã você vai fazer uma audiência? Ela, não, vou não. Vai sim, você fiquei com vai. medo, né? Me mande seu e-mail agora, eu vou lhe explicar tudo que você vai fazer. Tudo que você tem que fazer. Então, 25 anos sem nada, sem nenhuma atuação. E aí ela começou a atuar como advogada desse escritório que era contratada por eles. E com pouco tempo ela fez tudo sozinha, eu só dava um apoio aqui e ali, eu nem morava aqui, aí depois foi que eu vim morar. E aí, Cícero e Vanessa, ela começou a cobrir quase todo o Vale do Curu. Uhum. E Legal. aí, ela assim, não foi um momento de ascensão dela, porque como professor é muito pouco, né? Uhum. É tudo muito contado, né? E ela, assim, é uma coisa que ela nunca imaginou, ela nem queria, ela não tinha, mas ali tinha uma pessoa para dizer assim, vai, que eu Vai. tô aqui, Tirou ela da qualquer zona coisa de eu tô aqui. conforto, né? Qualquer coisa, se der um problema, a gente segura as pontas juntas. Uhum. Então, por isso que eu acho a importância dessa rede de apoio das mulheres, Uhum. né? Uma vez, agora essa semana, eu postei no Instagram que eu estava fazendo uma planilha financeira. Simples. Aí, gente, quem quiser essa planilha pode me falar que eu vou disponibilizar. Aí veio 5 mulheres no meu Instagram. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu rede de apoio chegando. Aí eu mandei a planilha para cada uma. Então, além de todas essas barreiras que a gente enfrenta com a questão do patriarcado mesmo, né? Do machismo, nós mulheres nós temos que nos unir, que é muito difícil também, né? Porque a gente também tem essa meio que concorrência, que é uma coisa aprendida de muito tempo atrás, né? Então eu digo assim, nós temos que nos apoiar para poder formar pessoas, mulheres, porque quando eu apoio a Vanessa me apoia, e aí ela já tem esse sentimento, ela passa isso para a filha dela. Uhum. E a filha dela já vira uma pessoa que apoia também, né? E tudo é uma rede, eu acredito que seja uma rede E hoje em dia mesmo. a comunicação é muito mais fácil, né? Uhum. Por exemplo, Nora se passou 20 anos sem atuar na área do direito, mas depois ela retornou no seu Sim, empurrão e o mundo era totalmente diferente. Sim. totalmente. Até as Totalmente. formas de peticionar É, totalmente diferentes. E ela totalmente. teve que reaprender um direito, não o direito, mas um direito atual da forma de tratar as pessoas, de entrar com processos. E eu tenho certeza
que pode ser que tenha sido um pouco menos ou um pouco mais, mas era semelhante o medo dela para voltar quando o teu de voar. Com certeza. E será Com se você não certeza. tivesse voado, você teria como dar esse apoio? É, As experiências de vida que você tem também fizeram isso para ela. e quando eu apoio a minha mãe, quando a gente apoia a nossa mãe, né, a gente reforça a nossa força, Uhum. né? Porque quando você é como se você dissesse assim, você pode. Você dá uma carta assim, isso que é permitido para você. Então, quando você permite a ela, você também se Se permite. permite. Você Quantas vezes ela fez automaticamente se isso quando permite, você era criança? né? Né? E tipo assim, porque a nossa cultura é muito daquela coisa de a mãe tem que estar ali, tem que ser, né, aquele trabalho e tudo. Não, mãe, a gente pode parar, a gente pode tomar um café, né? Uhum. A gente pode Conversar, bater um papo conversar, como esse de hoje, almoçar fazer um podcast. tranquilamente, né? E aí a gente vai dando esses comandos de permissão e vai automaticamente nos permitindo fazer outras coisas também, né? Muito legal. No tema, né, a gente fala também dos desafios, né, da mulher da atualidade. Uhum. E assim, Tiara, nós como mulheres, né, nós sabemos o quão desafiador é viver, né? Viver, trabalhar, dar conta de, o que o pessoal fala, né, dar conta de tudo. Sim, Mas não é nem dar conta de tudo, né? É dar conta do que eu consigo dar, né? sim. Porque se eu for querer dar conta de Não dá, tudo, não dá. A não gente dá. acaba, né, cansando e, enfim, Adoecendo, né? adoecendo. Eu digo isso porque quando tu falou uma parte da tua mãe, né, que ela sempre trabalhou os 3 expedientes, mas mesmo assim ela tinha tempo para vocês, né? Eu vejo isso muito na criação da Laurinha, porque assim, eu trabalho muito, né? Hoje eu tô dando menos plantões do que antes, graças a Deus. Isso ela também vai ter que me agradecer um dia. Se acha. Obrigada, Cleito. Mas o Cleito que me influenciou, gente, tá? A entrar na pós-ultrassom, a colocar a clínica, né? E aí eu consegui sair de alguns plantões e Sim. tô fazendo a ultrassom. E ter uma melhor qualidade de vida e dar uma melhor atenção no Isso. crescimento da Laurinha. No núcleo familiar também. Exato. Sim, E aí eu vejo, é um desafio muito grande, muito. sabe? E hoje em dia, né, como tu falou, essa geração tá mais, como é que eu posso dizer? Não é nem mais fraca, né? Mas eu não sei se é porque é fácil hoje em dia. Por exemplo, na minha época, quando eu tinha que estudar alguma coisa, não tinha internet assim, não. Eu lembro que eu ia lá para casa do Cláudio, que era vizinho ali naquele apartamento, né? Cláudio é meu irmão. O Cláudio é o irmão dele. E eu ia ler Almanar que abriu, que o Cláudio tinha 200, né? Era tipo, eu tinha que pesquisar, eu tinha que ir atrás. Hoje em dia, não. Era algo muito, era bem manual, né? Tudo era muito. Isso. Hoje em dia, para eu ir atrás de uma informação, basta eu pegar aqui. Dependia muito do esforço. Mas você Hoje falou uma tem coisa que é muito interessante. Eu tenho uma esforço. teoria que eu quero saber a opinião de vocês. Essa geração que nós estamos falando, ela tem um grande problema. Eu digo assim, quais são os problemas dessa geração? Ah, geração, não sei o quê. Mas eu vejo assim, eu sempre tento fazer, não estou fazendo nada, eu tento ficar buscando causas para as situações e tentar formular algumas soluções. E eu cheguei numa conclusão. O problema dessa geração baseia-se em um ponto. Por exemplo, nossa geração, nós temos o prazer do usufruto. Quer um exemplo? Você tem seu carro, você gosta dele, você gosta de dirigir, você tem um telefone bom, gosta disso, você gosta de viajar, gosta de roupas. O grande problema dessa geração é que eles têm o prazer do usufruto, só que eles não têm o prazer da conquista. O A minha esforço. geração, isso. Eu gostava, é assim, comprei meu primeiro carro, Foi muito eu era suado. estudante de medicina, dando aula até 1 hora da manhã, dava aula particular, aula em escola, reforço. E a minha esposa, nós somos namorados de adolescência, então a nossa história é bem longa. 50 anos. Quase. O que acontece? Que nós financiamos um carro antigo, tinha quase 10 anos. Um Palio. E quando nós... Exatamente, um Paliozinho Eu azul. lembro. Que quando a gente juntava os R$ 205 da prestação, era uma festa. É. Então, aquilo era assim, no dia que a gente pagou, foi assim, a gente se abraçou, foi tão legal, por quê? Porque não era apenas o carro, o primeiro carro. Era um carro fruto do nosso suor. Primeira vez que a gente comprou um imóvel, quando a gente terminou de pagar a última prestação, peguei o carro e disse, Débora, vamos ali comigo? Na hora que chegou, ela começou a rir, disse, eu sei o que você vai fazer. Eu parei o carro, o terreno não estava cercado, eu parei o carro lá e disse, isso aqui é nosso.
Uhum. Então não é o usufruto. O usufruto é muito bom, você tem um celular, você tem uma roupa da moda, mas você conquistar, batalhar e dizer assim, isso é fruto do meu suor, é muito É prazeroso. E diferente, eu acho que isso é que conquista é falta nessa diferente, geração. né? É porque essa geração também, muitas coisas são mais facilitadas, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui bobo, né? Bem bobo. Por exemplo, hoje, né, a Laurinha ela não assiste muito telas, né? Porque sabemos dos malefícios que traz Sim. para a gente, que é adulto, e imagino para uma criança de 3 anos. Mas eu deixo ela assistir, claro, algumas coisas. Só que, tipo assim, ela tá assistindo e a internet trava. Gente, ela fica assim, Irada. irada, e chora, e quer bater no tablet. Eu, filha, calma, não é assim. A mamãe vai ver o que aconteceu. Na nossa época, a gente chegava do colégio, ia ficar deitado no sofá esperando o almoço, mas tinha um intervalo, tinha o Super Choque, aí tinha um intervalo para depois começar de novo. Aí tinha outro intervalo para começar o X-Men, por exemplo. E os episódios assim, eram hoje e era outro no Acabou no outro dia. Tinha que esperar Isso. pro outro dia. Não era uma coisa que a gente poderia. Não, passa aqui, ou Isso. acelera, ou, né? E hoje, Outro eu tô dia. falando isso, mas isso, gente, repercute muito, muito na vida dessa nova geração, porque eles Uhum. querem as coisas assim, É tudo muito imediatista. muito Uma coisa, eu vi uma coisa, muito essa imediato. geração é uma geração que vive no 2x. É, Passa tudo eu rápido. faço quer tudo de assim, muito fácil, né? muito Não quer rápido, né? construir, Tem não um quer vídeo de esperar. 5, tem um vídeo de 10 minutos, não vou acelerar, porque 10 minutos é muito. São Tudo no segundos, 2x. é a geração dos Dos segundos, né? segundos, né? E, tipo assim, tudo são processos na nossa vida, né? Tipo, para hoje você ser advogada, você teve que passar por muitas Sim, coisas. sim, Por sim. Cleiton, né? Se formar em medicina, para eu me formar em medicina. E a vida é feita de desafios, é feita de tempo, né? Porque eu acho que não teria nem graça. Se a gente conquistasse as coisas tão rápido, assim como essa geração hoje, ela procura coisas Sim. rápidas, né? A gente falou sobre a questão da atualidade, né? A geração do imediatismo e tudo, e a geração daquela questão da alta performance, alta produtividade Sim. e assim, o desgaste também. E autodesgaste, eu acho, né? Nós estamos, assim, todos exaustos. As mulheres, eu percebo também que as mulheres estão exaustas. Quando eu me percebo assim, eu dou um tempo, né, que você falou que roda, né, viaja muito, né, faz muito essa questão agora nem tanto, né, por conta que tá com a clínica. Eu vejo muito isso, assim, eu vejo muitas colegas, né, que postam muitas coisas ao mesmo tempo e têm uma vida altamente exaustiva, né? Eu penso que não é por aí também, né? Nós temos que Confundem produtividade com pressa, né? Isso, nós temos que vivenciar essas coisas. A nossa família vai passar, né? Os momentos vão passar e a gente precisa estar presente naquele momento. Não adianta eu estar presente lá, por exemplo, vou dar um exemplo com a minha avó, se eu tô toda hora no celular, eu não tô nem prestando atenção no que ela tá falando, eu tô resolvendo problemas. Então, assim, a carga é muito pesada para nós mulheres também, porque quando são mães, né, que tem a família, tem a casa, tem o marido, tem tudo. Sim. Assim, eu como solteira, né, estou solteira, mas eu tenho também que dar atenção aos meus pais, à minha avó que é idosa, eu dou assistência também aos meus irmãos, gosto muito de ter minha rede social com os meus amigos, eu gosto muito de sair, de conversar, de jantar, de beber um vinho, enfim, nós não podemos abdicar dessa parte, né, porque os nossos relacionamentos, eles nos engrandecem, né? Então, eu vejo muito isso e reflito, porque eu não quero ser assim, né? Eu quero ser uma mulher tranquila, uma mulher leve, né? Que vai chegar nos lugares e ter uma mensagem bacana para dar e uma conversa boa para falar. Aquele negócio, né, Tiara? Tipo, acorde 4 horas da manhã, tome um banho gelado, vá correr, vá trabalhar. Eu acho assim, eu conheço pessoas que fazem isso, né? Que ok. Mas cada um tem sua realidade, né? O Instagram, hoje em dia, infelizmente, tem muito aquele negócio, a grama do vizinho é mais verde. E a gente tem que ter muito cuidado com a comparação, Com né? certeza. Principalmente a gente. Até porque Instagram, tipo assim,
eu não vou postar uma briga com meu marido. Claro. Eu não vou postar a minha filha tendo birra, porque eu não vou postar uma fragilidade dela. Aí, às vezes, tipo, eu posto o que eu quero, no momento que eu quero, e coisas boas. Eu recebo comentário de mães, tipo, Sua é, vida é perfeita. ah, Uma Vanessa, eu queria ser uma criticazinha, mãe né? igual você. Aí eu, ei, você nunca viu eu explodindo com a Laura. Ah, Vanessa, ai, como eu queria ter essa vontade de fazer essas brincadeiras com a Laura. Ei, tu não vê quando eu tô cansada e deixo ela assistindo para eu dormir. Tá Uhum. entendendo? É, O povo vive de comparar a vida dos outros, sendo que cada um tem sua realidade, né? com Fica, certeza. ai, como é que tu consegue dar conta da casa? Gente, eu não tô dando conta da casa todo dia, não. É quando a funcionária falta, e olhe lá, porque graças a Deus meu marido é compreensivo, né? Aquele homem que fica, ai, tem que limpar. Eu limpo ali por cima e E dá pronto. certo, E né? dá certo. E espero vir um diarista, espero vir alguém para fazer a parte dela, porque não tem como dar conta de tudo. É. Não Eu dá. acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Nós somos privilegiados, nós aqui, né? Com Nós que estamos certeza. aqui somos privilegiados porque a gente veio de uma geração que nós tivemos muitas experiências boas, né? Nós tivemos infância de Ai, verdade, era bom demais. né? Brincar na Nós rua. brincamos na rua, nós andamos de ônibus, passei por muitas dificuldades em Fortaleza, Uhum. né? De fase assim de que eu não vou aguentar, vou desistir. Né, passei por situações de relacionamento abusivo, por isso que eu batalho muito nesse ponto, né, da questão da mulher e tudo, vendo que não tem sentido a gente estar dentro de uma relação que não nos faz bem. Uhum. Então, mas isso tudo que a gente traz, né, tudo que a gente leva, como se a gente estava conversando antes do podcast chegar, são todas as nossas vivências que vão nos Nossa transformando em pessoas bagagem. melhores, sabe? Nada. Eu acho que quando nós estamos com alguma situação difícil, alguma dor, alguma coisa, é dentro daquele caos que a gente sempre vai conseguir encontrar uma solução, um aprendizado, uma evolução, sabe? Mesmo doendo, né, dentro de algumas situações, mesmo passando por aquela fase ruim, e eu tenho certeza que aqui vai sair uma coisa boa. A dor, É, ela dói, mas ela ensina mais rápido. vai sair uma Porque coisa você boa. sabe que ali sangra, eu não vou pelo esse caminho aqui mais, É, não. Vou por esse aqui. Eu vejo isso aí, na verdade, para todas as pessoas, só que é bem mais acentuado para vocês, mulheres. Sim, Eu acho que toda mulher vai ter um símbolo. Uma borboleta. que é a é. metamorfose. Exatamente, porque metamorfose. ela, quando entra no casulo, amigo, aquilo ali deve doer, que é uma coisa, mas para que ela evolua, ela tem que passar por Tem aquilo. que passar. A gente Eu tem que acho que passar. seria assim um símbolo Mas, legal até desse episódio. mas nós somos umas mulheres, nós somos muito transformadoras, Com né? certeza. Nós, assim, eu acho que nosso lado, né, feminino, acolhedor, de transformar situações, vão dando contextos diferentes para as nossas dores, né? Deus, em sua infinita sabedoria, né, criou primeiro o homem, mas depois veio aquela ajudadora idônea, né, a mulher para o homem. Sim, E a gente, Tiara, tipo assim, tu já imaginou o mundo sem mulher? não Homem foi não dá fácil. conta. Não dá Tipo, conta. gente, não é sendo assim, né? Eu tô dizendo só que os homens, estou com o homem aqui do meu lado, homem não vai dar conta do que Deus deixou pra gente, né? Sim, Porque nós, como eu já falei, nós somos a prudência, nós somos a calmaria, nós somos a sabedoria. E com isso, a gente consegue dar conta do que tem que ser feito. Não, sim. não, claro que tem horas que eu me sobrecarrego, que você sobrecarrega, que o Cleito se sobrecarrega, Todos nós. mas sabendo, como tu falou, dar aquela pausa, aquele freio, eu tenho que Sim. parar por esse momento, depois eu continuo. Entender que pausar não é parar Não e é não é parar. Existe um desistir. ditado que diz que o É. descanso faz parte do treinamento. Com Faz, certeza. faz. E o ócio criativo é maravilhoso, né? Muito. Você Tem dirigir, você uma história muito ficar boa de ócio paradinho. criativo na Bíblia, né? A gente vai já encerrar, os meninos estão ali, mas é sobre Esaú e Jacó, né? Que Jacó deu origem ao povo de Israel, mas é tão legal porque algumas pessoas falam que Jacó roubou A técnica? a primogenitura do Esaú, Sim. e ele não roubou. Enquanto Esaú ia pro mato caçar, né, Esaú ficava em casa no ócio criativo. E ele sabia cozinhar muito bem, e ele comprou
do Esaú, né, a primogenitura, através da sopa de lentilhas, porque ele chegou muito faminto, né? E na Bíblia fala que quem fala, né, que roubou é a palavra do Esaú, né? Não é porque ele roubou. Então, o ócio criativo, ele é muito Abundante. é Ele abundante, é muito né? É através abundante. do ócio criativo que tem ideias, né? Mark Zuckerberg deve ter tido Hum, um ócio criativo para criar o que ele Sim, criou, né? Enfim, o Elon Musk também. Todos eles têm, assim, eu tô falando de pessoas muito grandes, mas nós também temos o nosso ócio criativo. Só sim. que hoje em dia é muito difícil. Porque quando você está ali no seu ócio criativo, a maioria das pessoas quer estar onde? No No celular. celular. E isso É, atrapalha totalmente é. tudo, né? E uma boa leitura, né? Um É, descanso, uma boa viagem, um bom vinho. Falar nisso aí, viagem. eu já vou te dar até uma dica. A Débora fez curso de sommelier. É. Então ela entende Ah, muito de que vinho. Se um dia que bom. você for conversar com Entende. ela lhe chamar, você Ai, vai ver adoro. que é Muito bom. assim. Tanto é que por conta dela eu conheço bastante de vinho, apesar de eu não beber. Eu Ela fiz um combina as voto há comidas. mais de 10 anos de nunca colocar uma gota de álcool na boca. Então, pelos aromas, cor, Cheiro. é, conheço bastante, até por conta de ter estudado muita geografia, eu conheço bastante, mas eu não sei o sabor dos vinhos. Sim. Aí um dia eu fui em uma aula e tem um professor que disse: mas você está aqui, você não sabe o sabor. Aí eu até disse assim: peraí, mas uma pessoa que não enxerga, ela poderia estar aqui? Sim. Eu disse: pois é, eu só não disponho de um dos meus sentidos, que é o paladar. Sim. Mas aroma, cor, textura, olha a lágrima numa taça, é muito legal. Esse universo é um Não, o mundo. vinho é. Ai, É Então um eu acho qualquer mundo. dia, perfeito. fala com a Débora, fala com você. O vinho é Vamos, muito bom. vamos sim. Kiara, estamos agora quase terminando esse episódio do nosso podcast. E para todos os convidados, nós fazemos duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o que a Tiara de hoje, se tivesse o poder de falar, de conversar, dar uma dica para aquela Tiara lá do início da caminhada, que tinha muitos sonhos, que não sabia o que ia encontrar pela frente, se você tivesse esse poder, o que você falaria? Ai, meu Deus. Eu acho que eu diria tantas coisas, mas resumidamente, eu falaria: acredite em Deus, acredite em você, não se subestime, não acredite no que as pessoas venham falar para subestimar sua capacidade, porque isso é algo que realmente barra, né, trava, né, as nossas maiores habilidades. Eh, Faça a sua parte, seja honesto e trabalhe muito. Procure estar perto de pessoas boas que lhe agreguem, né, e tente se afastar de pessoas que não vão lhe levar a lugar nenhum, né. Então faça boas escolhas, é isso. E a segunda pergunta, que é uma pergunta, essa primeira foi retrospectiva, essa é mais pra adiante. O que você, advogada, uma mulher empoderada, uma mulher forte, o que você está fazendo para sair da bolha? Eh, assim, no meu trabalho, eu tento fazer um atendimento diferenciado, né. O meu trabalho é um atendimento, algumas pessoas até falam: "Ah, mas você, se envolve muito", né, mas assim, eu gosto de ter esse atendimento, não só aquele momento eu e a cliente, eu tento ver um contexto maior daquela situação. Por outro lado, também eu tô fazendo novas escolhas, sabe? Eu tô apostando, né? Estou me planejando para apostar mais nessa parte do digital, que eu acho muito importante. Já venho estudando isso há muito tempo, e às vezes pela correria não colocava em prática. E fazendo novas escolhas sem nenhuma questão de, eu vou mudar um pouco o foco para esse lado, vou mudar o foco para gestão, vou mudar o foco para outra área, sem nenhum problema, sabe? De se sentir culpada de estar mudando um pouco a rota, né? Eu acho que nós podemos refazer nossas rotas, né? Nós podemos, diante de alguma uma dificuldade, nós podemos sim zerar e ter outras escolhas, sabe? Eu gosto muito dessa parte social, né? Eu não quero me desfazer dessa habilidade que eu tenho. Pela OAB eu faço muito isso,
né? Mas com a foco no meu profissional, na minha pessoa como advogada, né? Como eu, empresa, eu sinto a necessidade de hoje fazer outras escolhas, né? Porque não adianta a gente fazer as mesmas escolhas e querer resultados diferentes, Sim. né? Então, nessa parte, né, na segunda pergunta, né, há um amadurecimento aí de novos projetos. Ótimo. É isso. Ok. E agradecimentos finais, Vanessa? Tiara, queremos agradecer pela sua presença, tá? Foi uma honra para nós do Assuntando ter você aqui, né, compartilhando vivências, conhecimentos. Espero que não seja a primeira vez, porque esse assunto é muito longo, né? A gente podia Isso. passar o dia todinho aqui, né? E é isso, obrigado. Espero que a gente possa ter a honra da sua presença outras vezes aqui no nosso podcast. Queremos agradecer também os meninos que estão ali. E algumas coisas. Tiara, É. onde encontramos você nas redes sociais? Sim, sim. Eu tô só com o Instagram, né? E o escritório eu atuo mais pelo contato celular, né? E pela questão presencial, né? O meu Instagram é Tiara Barreto. No Instagram tem só Tiara Barreto, não tem advogada, mas quando você clica lá, tem advogada. Uhum. Eu trabalho aqui presencialmente na Major Barreto, 1425, escritório ali ao lado do laboratório lá, falando em termos de local, né, Sim, de sim. Itapajé, e pelo celular, que é 85-99636-9191. Ok. Vanessa, onde encontramos você nas redes sociais? Encontramos na rede social da clínica, Matos Marques, certo? @Clínica Matos Marques. Isso, e o meu Instagram pessoal é @VanessaEllen, gente, com H2Ls, por favor. Me encontram, na verdade, no Instagram, @Cícero Marques, e também no nosso podcast, @Assuntando. Lembrar que nós estamos E no no da clínica YouTube também. e também estamos no Spotify. Então, nós Bom. temos como acessar nosso podcast em Sim, diversas redes perfeito, sociais. perfeito. Ok? Muito obrigado pela sua presença. Papo muito agradável. Agradecer também ao Reni e ao Vinícius, que são o pessoal da técnica. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo Até o episódio do próximo. Até o Assuntando. próximo. O final a gente pode Tchau. fazer.